Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Daniel Oliveira, hipnoterapeuta, psicanalista clínico, especialista em inteligência emocional e programação linguística. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as fases psicossexuais do desenvolvimento humano segundo Sigmund Freud. Se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque semanalmente estamos entrando com conteúdos novos e você poderá, portanto, acompanhar o nosso trabalho aqui no YouTube. Ok? Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Bom, Sigmund Freud, em seus estudos sobre a psique humana e o comportamento, ele criou a teoria do desenvolvimento psicossexual de todos os indivíduos. A partir daí, Sigmund Freud ele pôde explicar, de forma clara como estas fases do nosso desenvolvimento humano, como o libido, a energia sexual, a energia ativa, como ela pode influenciar na formação de nós indivíduos, da criança especificamente, e nos nossos comportamentos. A partir daí, Freud criou a teoria das cinco fases do desenvolvimento psicossexual. A primeira fase é a fase oral, depois nós temos a fase anal, temos a fase fálica, a fase de latência e a fase genital. Para Freud, quando a transição, quando a passagem por uma dessas fases não forem feitas de forma adequada, isso vai gerar um indivíduo doente, emocionalmente, sujeito a diversas psicopatologias devido a passagem por essas fases de forma não adequada. Nesse caso, os pais eles têm um papel importante para que a criança passe por essas fases de forma adequada e não sofra o que Freud chamou de fixação. O que é a fixação? É quando há uma frustração, muito grande em uma dessas fases e a criança o indivíduo para naquela fase, podendo trazer muitos problemas emocionais, transtornos no futuro deste indivíduo, A primeira fase é a fase oral. A fase oral, ela vai desde o nascimento da criança até mais ou menos um ano, Onde a criança, é interessante saber disso, que não vamos confundir libido, força libidinal, com o desejo sexual como nós adultos entendemos, Não é bem por esta vertente, Para Freud, o libido, ele é algo que nos leva à satisfação, ao prazer, Então isso é o libido. Então na criança, nos seus primeiros meses de vida, o prazer, a energia libidinal, a satisfação, ela dá-se através da boca, da sucção no seio materno, A criança se realiza, se sente prazer ali pelo seio da mãe, Então essa é a primeira forma de prazer que nós encontramos, nosso libido vem daí, Então nesta fase nós temos aqui a seguinte problema, é a castração, o corte dessa amamentação. Se ela for feito, se o seio for negado a esta criança, sentir falta disso, se o seio foi tirado da criança muito precocemente, isso pode causar nele uma frustração, um problema futuro. Bem como também, se essa castração, essa separação do seio materno for feito muito tardio, também pode incidir sobre a criança um problema, por exemplo, de dependência, de fraqueza emocional, ou até mesmo de revolta, Isso pode trazer vários problemas para a criança no futuro, Depois da fase oral, nós temos a fase anal, que vai desde aí de 1 ano até cerca de 3 anos, onde a criança ela vai descobrindo outras áreas de prazer do seu corpo, como por exemplo a retenção do cocô, por exemplo. A criança vai entendendo, ela vai vivenciando outra experiência, que é segurar o cocô, liberar o cocô, E nessa fase, os pais têm um papel importantíssimo, que já é uma outra castração,
que é a educação da criança a usar o piniquinho, por exemplo, até a sua independência. Gente, se essa castração, se esse momento da independência, do cocô, não for feito de forma adequada, os pais têm uma função importante nisso, se for feito com muita precocidade, com muita violência, com muita repressão, isso pode trazer uma série de problemas para a criança. E se for feito muito tardio, também terá um efeito muito negativo na formação intelectual dessa criança, né, nos seus comportamentos. Por isso, os pais têm um papel importantíssimo nesta fase da vida da criança, educá-lo, elogiá-lo, fazer recompensas, né, fazer com que essa transição da fralda para o piniquinho, depois para o banheiro, seja de forma bem saudável, sem repressão, sem imposições severas, sem castigos, mas sim na fase do auxílio. A criança tem que entender que os seus pais estão ali para ajudá-la nessa transição. A partir, pessoal, desta fase para frente, nós temos a fase fálica. A fase fálica vai na adolescência, né? Ela vai dos seus 3 aos seus 6, 7 anos de idade, a parte fálica, né? A pré-adolescência. Nesta fase fálica, pessoal, o conflito da criança vai ser, basicamente, a menina entender que não tem um pênis, porque o pênis é um sinônimo de poder, né? Pelo menos inconsciente, é algo falo, e a menininha vai entender que ela não tem um pinto, ela tem uma vaginazinha, tá? Uma florzinha. E o menino, muitas vezes, pode se achar nesse conflito, porque ele tem um pênis, mas ele não pode procriar, criar filhos, né? Inconsciente pode ter esse conflito, tá? É nessa fase a descoberta, a diferença entre menino e menina, né? O pênisinho, a florzinha, tá? É nessa fase também onde a criança, a menininha, ela passa a ter a mãe como uma adversária e o seu amor pelo pai. Isso nós chamamos de complexo de Elétrica, tá, pessoal? E também temos complexo de Édipo para os meninos, onde ele deseja a mãe inconsciente, tá? Ele vê a mãe como um objeto, como algo de desejo e que ele se sente concorrente do pai, também aquele ciúme, né? Então, nesta fase, o primeiro amor do menininho é a mãe e da menininha o pai. Então, complexo de Elétrica e complexo de Édipo são dois assuntos que depois eu vou especificar melhor em um outro vídeo, tá? Então, nesta fase fálica que acontecem esses conflitos, tá, pessoal, de identidade da criança. Depois da fase fálica, nós temos a fase de latência, é a adolescência, né? A fase de latência é quando a criança começa a ter a sua vidinha social, ir para a escola, a busca do conhecimento, né? Novas experiências, novos coleguinhas. Então, surge nesta fase de expectativa já a adolescência, que é uma fase de muitas descobertas e muitas transformações, tá? A parte intelectual da criança, que deve ser também bem orientada para a formação da sua personalidade. Depois da adolescência, nós experimentamos a fase genital, onde nós já somos, passando da adolescência, somos jovens, que vai até a fase da nossa vida, né? A parte genital, onde buscamos o prazer, a satisfação sexual, onde nós nos identificamos como hétero ou como homo, não sei qual é a sua identificação sexual. Você se descobre como indivíduo sexuado, né? Você se descobre como um indivíduo que sente prazer, né? Há um afloramento do desejo sexual, do desejo de procriação, do desejo de contato íntimo, contato físico com pessoas do sexo oposto, tá? Ou não, tá? Então, essa descoberta do sexo, como fazendo parte da vida adulta, vai nos acompanhar por resto da vida. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, compartilha com o máximo de pessoas para que você possa aí, levar mais pessoas esse conhecimento psicanálise de forma mais simples, tá? De forma mais coloquial, tá bom? Então, um forte abraço, até o próximo vídeo.